Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos aqui para trabalhar com a nossa disciplina, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Advogado. Eu sou o professor Rachid e sou ex-conselheiro da OAB por 3 mandatos consecutivos, professor na área de Ética e Estatuto da OAB, e vamos trabalhar essa disciplina com vocês, voltado para a advocacia prática, que é essa pós-graduação que veio a inovar no nosso mercado. Cumprimento a todos vocês pela iniciativa de continuar os seus estudos e que façamos todos um bom curso. Muito obrigado. A Ordem dos Advogados do Brasil. O nosso título já denomina que a Ordem é dos Advogados, mas também é do Brasil. Nós temos um trabalho grande para entender a dinâmica da OAB, porque é uma instituição única que está prevista na nossa Constituição Federal, no artigo 133, como a única dentre as carreiras jurídicas indispensável à administração da justiça. Vamos lá? Uma pequena viagem no tempo vai nos mostrar que a Ordem dos Advogados do Brasil foi criada e se confunde com a própria organização do Estado brasileiro. Nós tivemos a sua criação por volta da Constituição de 1824, a nossa Constituição Imperial, que visava eminentemente a organização do Estado brasileiro. A nossa república ainda não existia, nós tínhamos um Estado que era uma colônia e, portanto, nós precisávamos nos organizar de forma estatal. Naturalmente que os intelectuais da época, dentre eles os advogados e aqueles magistrados, os de carreira jurídica, estariam diretamente envolvidos na formação do Estado brasileiro, federalizado, republicano, que mais tarde viríamos a ter. E assim, a Ordem dos Advogados nasce, num primeiro momento, com a previsão naquela Carta Constitucional de 1824, da criação de cursos jurídicos no Brasil. Era preciso que nós formássemos os profissionais da advocacia para que nós tivéssemos, então, a estruturação da advocacia como carreira de suporte à formação do Estado brasileiro. Vejam que a criação da OAB, então, tem as suas fincas no Estado Império ainda, e depois, quando nós chegarmos à República, nós vamos assistir à chamada federalização da OAB. Vejam que, como fundamento legal, nós buscamos, então, a primeira Constituição ainda do Império, para depois alcançarmos a Constituição de 1891. Mas nós vamos falar da criação dos cursos jurídicos no Brasil, que aconteceriam, no primeiro momento, em 1827, quando foram introduzidos os primeiros cursos no Brasil, no Recife e em São Paulo. E a partir daí, nós criamos a possibilidade da formação da cultura jurídica nacional, que vai contar não só com aqueles profissionais vindos da Europa, alguns da América, mas com toda a influência da carga do direito americano e do direito europeu, principalmente o europeu, no direito canônico, direito romano. E essa base da estruturação jurídica do Brasil começa, então, com os advogados fazendo frente à formação das cartas constitucionais. A OAB, em 1843, tem a sua origem com o Instituto dos Advogados Brasileiros, que depois vira Instituto dos Advogados do Brasil, uma primeira grande iniciativa para essa formação, e ela então vai graçar, já lá com a Constituição de 1891, com a estrutura que tem de Ordem dos Advogados do Brasil. Com essa estruturação, com essa fundamentação, nós então passaremos a criar elementos de proliferação, não só dos cursos jurídicos, mas também das instituições voltadas à organização dos advogados e à forma de regulamentação da atividade no nosso Brasil. Falando das finalidades da OAB, nós vamos encontrar a Lei 8.906 de 94, que é o nosso chamado Estatuto da Advocacia e dos Advogados do Brasil. Nós vamos encontrar essa lei de 94, substituindo uma antiga legislação, a 4.215 de 1963, que era o nosso antigo Estatuto. A Lei 8.906 de 94, ainda vigente, o nosso Estatuto, traz no seu artigo 44, que é objetivo da OAB, defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Vejam bem que a OAB é uma instituição sui generis. Como dissemos antes, ela é a Ordem dos Advogados, mas também é do Brasil. E esse jogo de palavras quer nos levar à verdadeira
origem, objetivos e fundamentos da ordem como organizadora de todo o Estado jurídico no Brasil. Porque quando se fala da ordem como uma entidade de classe, nós sabemos que ela tem esse papel de conselho de classe, como os têm as outras profissões, como os médicos têm o CRM, os Conselhos Federais de Medicina, como nós temos os psicólogos, os engenheiros e outras categorias de trabalhadores, também a ordem serve aos advogados nessa qualidade de órgão de classe. Entretanto, ela também visa a função social de preservação da ordem pública, ou seja, a previsão constitucional faz com que a Ordem dos Advogados do Brasil seja responsável pela fiscalização da atividade em todo o país. Esse nosso estatuto, a Lei 8.906 de 94, vai exigir que os advogados sejam todos colocados dentro de um parâmetro que vale para todo o Brasil e assim seja possível a fiscalização dessa atividade, que leva inclusive à questão disciplinar, ou seja, a ordem funciona como entidade de classe, ela seleciona, ela inscreve os seus membros, ela os organiza e ela os disciplina através de um severo código de ética e disciplina que faz a regulamentação da previsão do nosso estatuto, a Lei 8.906 de 94. Nós temos que a Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição sui generis. Isso porque uma entidade privada que tem a personalidade jurídica e a forma federativa para servir o munus público. Apesar de ser uma entidade privada, diga-se de passagem, particular, que se assemelharia a uma empresa qualquer, a Ordem recebe uma incumbência de, através dos seus inscritos, promover a função social da defesa da cidadania. Vejam que não é tarefa fácil. Se nós temos a Ordem como entidade privada, ela não se submete ao crivo do poder público com relação à sua autonomia técnica, à sua autonomia financeira e administrativa. A OAB não presta contas de nenhum dos seus valores, patrimônio, a não ser aos seus próprios inscritos. Isso porque ela não se submete hierarquicamente a nenhum órgão do poder público, a nenhum dos três poderes constituídos, e assim ela é administrada, é constituída e é fiscalizada tão somente pelos seus próprios inscritos, pelos seus membros. Defender a Constituição, a rápida administração da justiça, dentre todas essas tarefas, a OAB encontra a obrigação de cumprir com exclusividade a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. Como ela vai fazer isso? Naturalmente, através de uma estrutura federalizada. Como nós dissemos, o Brasil foi organizado desde o Império e a passagem para a República através da divisão geodésica dos estados, a composição dos estados. Antigamente tínhamos os territórios, hoje já não os temos mais, mas organizamos então, hoje somos organizados em 26 estados-membros e o Distrito Federal. E a OAB foi se alastrando então através da formação de novos advogados, e hoje nós podemos contar mais de 1 milhão de inscritos em todo o Brasil, e seguindo essa norma federativa, ou seja, essa forma de distribuir o poder, de centralizar o poder dentro do país através de estados-membros, e cada um desses estados-membros e o Distrito Federal com seus municípios, nós também fomos seguindo uma ordem para que a OAB chegasse a todos os locais e para que onde tivéssemos um advogado, nós tivéssemos ali a OAB. Percebam que temos então uma estrutura inovadora com relação a essa organização através da cópia do modelo federativo. Nós pegamos o mapa do Brasil, o dividimos então em regiões, as regiões em estados e o Distrito Federal, e nós também distribuímos ali dentro os municípios. Com isso, nós criamos uma estrutura de OAB que conta com a OAB, o Conselho Federal, que está localizado na capital da República, em Brasília. Nós temos o Conselho Federal gerindo, através da sua diretoria, toda a estrutura da OAB no nosso país. Esse Conselho Federal faz a divisão através de conselhos seccionais, que são aqueles que estão ligados a cada um dos Estados-membros e ao Distrito Federal. Então temos exatamente 27 conselhos seccionais da OAB. Cada estado tem um
e também o Distrito Federal conta com a OAB-DF, que está localizada no Distrito Federal, para esse mistério. Além disso, nós temos a proximidade, através da capilaridade da OAB, das subseções. A subseção é o organismo menor estruturado da OAB, que pode ser destinada a um município, a parte de um município ou pela soma de alguns municípios. Notem que grandes estados e que contêm grandes municípios, as megalópolis, nós precisamos de mais de uma unidade de OAB em forma de subseção para que o advogado esteja mais próximo dessa administração. Aquela ordem que serve ao advogado também serve ao cidadão, ela precisa estar melhor localizada. Essa capilarização, então, da OAB em todo o Brasil é feita através das chamadas subseções. Ela pode, então, ser destinada a conter os advogados de um município, advogados de alguns municípios organizados nessa subseção e também através de parte de vários municípios fazendo a composição ou através de parte de um município, quando nós temos mais de uma subseção na mesma cidade. A OAB presta-se, então, com esse trabalho a fazer o atendimento dos advogados, no primeiro momento, com toda a estrutura administrativa e também a fazer a defesa da cidadania. Voltando, então, de subseção até o Conselho Federal, nós agora vamos falar da composição dessa inscrição do advogado, como que vai se dar essa forma de ingresso, que vai fazer com que a subseção seja criada naqueles municípios que contem com pelo menos 15 advogados. É o que está previsto no nosso regulamento geral. A legalização da OAB se dá, então, através da formação de uma estrutura jurídica que comporta a estrutura de uma empresa, é uma empresa regularmente inscrita junto aos órgãos de administração pública, ou seja, ela tem a personalidade jurídica através do registro, não em cartórios, mas junto à Receita Federal, e através desse Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, ela vai criando dentro da sua seccional, dentro do seu estado ou do Distrito Federal, ela vai criando as subseções que são necessárias ao atendimento dos advogados ali residentes e domiciliados, para que eles possam contar não só com o trabalho de administração, mas também com inúmeras outras finalidades que a OAB comporta. Nós vamos ver que, além dessa estrutura administrativa, nós contamos ainda com uma estrutura chamada social da OAB. O lado social da OAB, ele é traduzido na chamada Caixa de Assistência dos Advogados. Essa Caixa de Assistência dos Advogados, ela se presta a fazer a interpretação social da Ordem dos Advogados do Brasil a serviço do advogado. Numa visão que possamos fazer de comparação e usando aí de uma analogia, nós podemos então enxergar que o Conselho Federal estaria, em comparação à estrutura da República Federativa do Brasil, o Conselho Federal estaria para a União, os conselhos seccionais estariam para a organização dos Estados, membros e Distrito Federal, e a subseção aos municípios. Temos então uma estrutura totalmente dividida para atender o advogado. E a Caixa de Assistência dos Advogados assume, nessa comparação, o papel da previdência social. Ou seja, nós temos um braço social que atende aos advogados e, atendendo-os, vai traduzir a necessidade de termos advogados sempre assistidos para que esses possam devolver à sociedade o munus público da função social, que é cuidar da defesa da cidadania. Vejam, então, que nessa nossa analogia, nós ganhamos em qualidade quando o advogado, onde quer que ele esteja, conta com inúmeros benefícios da Caixa de Assistência dos Advogados, que vão desde a preocupação com a sua formação acadêmica, com a facilitação da chegada ao mercado desse novo advogado, através das escolas de advocacia, hoje comandadas pela Escola Nacional da Advocacia, que vai estar incluída nessa função social do trabalho do advogado, para que o advogado esteja sempre em constante aprimoramento no seu conhecimento, nas suas áreas específicas de conhecimento e trabalho. Além disso, nós vamos contar com benefícios sociais que vão ao auxílio, como auxílio à doença, aquele que estiver acometido de qualquer enfermidade, terá então convênios
convênios médicos, convênios de seguros de saúde, terão estrutura para aquisição de livros, aquisição de indumentária e terão até assistência direta naqueles casos mais graves, quando eles poderão receber, inclusive, auxílios do tipo bolsas que vão se reverter aí em favor daqueles mais necessitados. A Caixa de Assistência dos Advogados, então, ela cumpre esse mistério de apoiar o advogado para que ele esteja em condições de estar dentro da estrutura de mercado de trabalho, oferecendo bons serviços à população, desde a qualidade da sua formação e do aprimoramento da função, até mesmo a sua aparência, a sua forma de comparecer em juízo, que, como sabemos, exige o denodo, exige a aparência não só física, mas também a aparência intelectual da advocacia como sendo essa atividade. Voltando para a nossa estrutura federalizada, então, vemos que desde a criação, a OAB tem como fundamento legal a Constituição da República, que traz no artigo 133 a sua previsão de ser indispensável à administração da justiça. Temos a Lei 8.906, que é o nosso Estatuto da Advocacia, a lei que é de 1994. Essa lei é regulamentada por um regulamento geral. E também nós temos o Código de Ética e Disciplina, que é o nosso órgão repressor, que funciona também por analogia, como se fora um Código Penal da advocacia. Temos então a nossa Constituição, o Estatuto, Lei 8.906 de 94, temos o Regulamento Geral, que funciona como regulamentador de toda a legislação do Estatuto, e, por fim, o Código de Ética e Disciplina, que vai cuidar da parte disciplinar dos advogados, que vai fazer, então, a regulação da atividade e da atuação do advogado em toda a situação da sociedade, para que os melhores serviços possam ser prestados. Fechando a ideia dessa estrutura organizada em prol da sociedade e em prol do advogado, voltamos ao início do título que nos compõe, a Ordem dos Advogados do Brasil. Ela cuida, então, de ordenar, de regulamentar a atividade da advocacia no Brasil e para o Brasil. Todos os momentos históricos da nossa República, em todos os momentos, a OAB esteve presente, contribuindo diretamente, não só para a feitura e fiscalização da feitura das leis, mas principalmente para o exercício da cidadania, com a garantia de que o cidadão tem voz e tem vez, também junto aos órgãos públicos. O Estado, enquanto dividido em poder judiciário, poder executivo, poder legislativo, ele cuida efetivamente desse aparato de regulação social, mas vejam que o Estado se mostra como a fonte mais perversa de controle do próprio cidadão. E quando o Estado, através do seu poder de polícia, ele visa punir ou visa tributar o cidadão só vai encontrar voz e defesa através do advogado, pela sua função essencial, pelo munus público que tem de fazer a função social de defesa da cidadania, independentemente da área de especialização desse profissional, se nós trabalharmos na esfera civil, na esfera criminal, na esfera tributária, na esfera trabalhista, previdenciária, enfim, qualquer dos ramos de direito a que nos dediquemos, nós estaremos fazendo frente ao poder estatal, ao Estado juiz, que, em regra, vai querer regulamentar a sociedade através da disciplina. E quando há excessos de um lado ou de outro, quando há direitos violados, seja pelo particular, seja pelo próprio Estado, o cidadão terá que contar com a presença do advogado para se fazer representar em juízo. A Ordem dos Advogados, portanto, nada mais é do que a voz do cidadão, advocare, falar por alguém, fazer chegar a sua voz em situação idêntica àqueles que detêm o poder, para que o cidadão, todo ele, seja efetivamente mantido na sua condição constitucional de igualdade e de respeito que todos merecem. Esse é o papel da Ordem dos Advogados, essa é a nossa estrutura, e nesse nosso curso, nessa nossa disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil e o advogado, nós veremos com detalhes como isso se processa no dia a dia e como que nós nos regulamentamos. Um abraço e até a próxima aula.